Olá, meu nome é Ranon Taz Rafael da Luz Nunes Laco Madura, do curso de Biblioteconomia. Eu no trabalho, falando sobre a censura e a destruição de qualquer material didático ou de leitura, livros, bibliotecas, não é algo assim muito frequente, que a gente só pensa mais na Alemanha nazista, mas também, ou na União da República Socialista Soviética, mas também teve ou, tá, ou no Afeganistão, ou recente, ou nesse, ou no incidente que tentativa de do que do o incidente de em 2019 que houve uma polêmica para censurar uma revista só porque aparecia dois adolescentes do mesmo sexo se beijando, que da Marvel, que foi em 6 de setembro, eu acho, ou em 2019, mas por aí que houve essa tentativa de censura, mas e daí é bem antigo. Podemos ter como exemplo no século 7 a.C., no reino de Judá, houve queima de manuscritos na China da dinastia Qin entre 203 e 206 a.C. Houve destruição de qualquer material ou túmulos, sepultamentos que tinham ideias que eram contra a ideologia, que eram contrárias à ideologia do imperador. A destruição da Biblioteca de Alexandria no século XVIII também é um grande mistério, mas também é considerada uma forma de destruição das bibliotecas. A Inquisição Espanhola a Inquisição Espanhola, na tentativa de unificar a Espanha, iniciou uma série de perseguições contra islâmicos e muçulmanos que estavam em território que para tentativa de unificação. Também tem a, a queima de materiais na colonização da América Espanhola, principalmente nos mais aztecas, por causa do início da colonização espanhola. Houve uma marcha gigantesca e uma tentativa de apagar permanentemente os cultos e as culturas dos indígenas. Na América também, nos anos 1830, foi fundada nos Estados Unidos a Sociedade Nova-Iorquina para a Supressão do Vício, fundada em 1873. Tinha um símbolo de um desenho representando a queima de livros. E mais recentemente nós temos a ditadura de Pinochet em 1973, em que no Chile, a ditadura de Pinochet, em que houve uma queima de livros. E mais recentemente, há uns 11 anos atrás, houve na Austrália, em 2009, seguidores do culto Medicina Universal queimaram livros de medicinas alternativas, sabe, medicinas físicas, aquelas medicinas de meditação, massagem, fisioterapia ou psicologia, abicultura, sinologia, homeopatia, essas coisas. É também considerado uma censura, porque também vai contra as crenças das pessoas. E na atualidade, podemos estar mais ou menos, na atualidade, por causa da era digital, pode ser considerado uma forma de quem? Porque está havendo uma seleção, porque está havendo mais ou menos uma seleção, porque agora que a gente consegue imaginar coisas desse tamanho pequenas, do tamanho das minhas mãozinhas aqui, a gente pode selecionar livros e essas coisas. Então é mais ou menos uma consequência na atualidade. Mas só para deixar bem claro, esses acontecimentos não são recentes, é algo que faz parte da humanidade. E esses acontecimentos no Brasil, por causa dos novos governos que têm tendências fascistas de extrema direita aqui no Brasil, também não são novidades, porque a gente é realmente um país muito extremista de extrema direita, que muitas vezes nossas próprias políticas a gente acaba censurando nós mesmos. E não é algo recente, não é algo assim recente aqui no Brasil. Como eu citei alguns minutos atrás, aquilo daí censurou um gibi da Marvel em 2019 só porque de duas pessoas do mesmo sexo estarem se beijando e ver aquilo como um conteúdo inapropriado.
É claramente uma mentalidade extremista. E quem fez isso é claramente o Kriva. E é o Kriva que antes que estava no poder naquela, na cidade, na cidade de 2019, em 2019, e é claramente um extremista. Quer dizer, o político Kriva é claramente extremista. Tem cases, e não é só o Bolsonaro, é muito mais um extremismo que a gente tem como nossa parte. E como diz o ditado, conhecimento é poder, que não tem esse conhecimento, não tem poder. Ou a frase, ou a frase que quem não conhece o passado, não, quem não conhece o passado não sabe o que ocorre, o que ocorre no presente. Porque o passado é um círculo. É um círculo fechado, porque mesmo que a gente, porque mesmo com as mudanças na tecnologia, vai sempre haver vai ser mesma tecnologia, a época mudando, se modificando, variando, sendo, continuando mais avançada, menos avançada, sempre vai continuar a mesma coisa. Você vai continuar sempre uma tentativa de qualquer pessoa que seja autoritária, ditatorial, ou tenha um aspecto ditatorial, vai sempre tentar censurar os meios de educação, como os livros de história, tentar censurar livros de história, filosofia, psicologia, artes, sempre vai tentar censurar ou alterar para seu próprio bem. É por isso que nós temos exemplos, por isso exemplo recentemente, os mais conhecidos como sendo o da Alemanha nazista. Os testes são bem memoráveis, mas não é algo assim no passado. Então, é por isso que a gente deve ter plena consciência sobre. Devemos fazer uma reflexão sobre como o que está havendo, por que está havendo uma censura e por que nossos governos, por que e tem pessoas da política ou extremistas religiosos que querem, a gente tem que fazer uma reflexão sobre o que tipo de mentalidade eles têm, que tipo de mentalidade nós temos e que tipo de mentalidade nós queremos passar para as futuras gerações. Então essa é uma questão bem psicológica, uma reflexão, porque a gente tem que pensar no nosso futuro. A gente tem que ter conhecimento do passado para que o futuro, para que o que acontece hoje e o que aconteceu antes não seja assim, não se repita. A gente precisa ter mais consciência sobre as nossas próprias ações. Então, é isso que eu tenho a dizer. Fim da transmissão.